Pessoal, vamos então resolver as questões do simulado. Primeira questão, todas elas, na verdade, a primeira apenas mostra o início, todas elas se baseiam bem na premissa do IBFC, tá? Essa ideia de que é uma questão que preza por texto e lei e por conceitos. E vamos embora. Considerando o tema crime e contravenção, assinale a assertiva a seguir e marque a incorreta. Não há crime e nem contravenção penal sem lei anterior que os definam, nem pena sem prévia cominação legal. Pessoal, isso está correto. Tem previsão no Código Penal no artigo 1º e se chama de princípio da legalidade. Quando os senhores forem ler o artigo 1º do Código Penal, lá vai ter escrito assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Todavia, a expressão crime e pena contida no artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal, artigo 1º do Código Penal, deve ser interpretado assim: não há infração penal sem lei anterior que o defina e nem sanção penal sem prévia cominação em lei. Em outras palavras, não há crime e nem contravenção sem lei anterior que o defina, nem pena e nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Ok? Correto, portanto, a letra A, vamos à letra B. Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Já as contravenções penais, é a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, de forma alternativa ou cumulativa. Pessoal, deixa eu grifar alguns aspectos interessantes aqui. Crime é o comportamento punido com reclusão ou com detenção. Já a contravenção penal é o comportamento punido com prisão simples e ou multa. Vamos lá. Toda vez que o indivíduo pratica uma infração penal, ele sofre uma sanção penal natural. As sanções penais podem ser de dois tipos: as penas e as medidas de segurança. Deixa-me ater às penas. Essas penas, por sua vez, se subdividem em 3. Existe a pena privativa de liberdade. Existe a pena... Pronto, ficou melhor assim. Eu sou meio troncho. Existe a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa. Então, nós temos, reprisando, infração penal implica em uma sanção penal, que pode ser uma pena, e a pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. Pois bem, entre as penas privativas de liberdade, nós temos a reclusão, a detenção e a prisão simples. Ocorre que reclusão e detenção são espécies de penas privativas de liberdade atribuídos a comportamentos intitulados crime, ao passo em que prisão simples é a espécie de pena privativa de liberdade atribuída aos comportamentos denominados de contravenções penais. Ok? Volta para cá. Está correto, então, a letra B. E me permita fundamentar. Isso está previsto, Código Penal, no artigo... Isso está previsto, não é no Código Penal, é na Lei de Introdução ao Código Penal, em seu artigo 1º. Então, repare que a letra A tem fundamento no artigo 1º do Código Penal. E a letra B tem fundamento no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Letra C. O princípio da extraterritorialidade, por força de expressa determinação legal, é aplicado aos crimes e às contravenções penais. Falso. O princípio da extraterritorialidade só se aplica aos crimes, jamais às contravenções penais. Como assim, Rodrigo? Pelo princípio da extraterritorialidade, é possível aplicar a lei penal brasileira a crimes praticados fora do Brasil. Crimes praticados na França, na Argentina, na Noruega.
Obviamente que não é qualquer crime. Então a lei tem que dizer quais são os crimes que se submetem à lei penal brasileira, ainda que praticadas no estrangeiro. Resposta a isso o senhor encontra no artigo 7º do Código Penal. Mas não há previsão em lei para a aplicação da lei penal brasileira às contravenções praticadas fora do Brasil. Pelo contrário, a lei de contravenções penais diz que não se aplica a extraterritorialidade em casos assim. Tá bom? Errado a letra C. Letra D. Não se pune a tentativa de contravenção penal. Correto. Contravenção penal já é algo tão pequeno, já é algo tão diminuto, ao passo em que a tentativa implica na redução da pena. Então, a redução da pena de algo que já é tão diminuto tem como consequência desfecho a não punição. Não se pune, portanto, a tentativa do mínimo do mínimo. Não se pune a minimização do que já é pouco. É pequeno demais para o direito penal interferir. Daí não se punir a tentativa de uma mera contravenção penal. Correto. Letra E. Em razão da adoção da teoria dualista ou bipartida pela lei de introdução ao Código Penal, podemos afirmar que as infrações penais podem ser classificadas em delitos e contravenções penais. Correto. Lembrando aos senhores que a expressão delito é sinônimo de crime. Então, em nosso sistema, existem apenas duas espécies de infração. De um lado, os crimes, ou chamados delitos, do outro lado, as contravenções penais. Sistema bipartido. Alternativa a ser marcada, portanto, letra C de calúnia. Parabéns para quem acertou. Vamos à próxima. A moderna teoria do crime adota a definição de que o crime é um fato típico e antijurídico, praticado por um agente culpável. É a análise da teoria tripartida do crime. É o conceito dominante no mundo. Embora no Brasil existem autores que divirjam e falam em teoria bipartida, mas é amplamente majoritário o conhecimento da teoria tripartida, tá? Sistema tripartide do crime. Sobre esse tema podemos afirmar aqui 2 pontos. Então, procura-se agora a alternativa correta. Letra A. Todo fato típico é necessariamente antijurídico. Falso. O fato pode ser típico e não ser antijurídico quando estiver presente alguma causa de exclusão da antijuridicidade. Essas causas de exclusão são chamadas de causas de justificação, ou simplesmente justificantes penais. Alguns autores preferem chamar de discriminantes penais. As justificantes ou discriminantes penais são, entre outras, 1. Legítima defesa. 2. Estado de necessidade. 3. Estrito cumprimento de um dever legal. 4. Exercício regular de um direito. Show de bola. Maravilhoso. E daí, Rodrigo? E daí que se um fato é típico, matar alguém, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, porém, estar acobertado por alguma justificante ou por alguma discriminante, ele será típico, mas não será antijurídico. Portanto, nem todo fato típico é antijurídico. A gente costuma dizer, e isso é bem interessante quando a gente confronta com a disciplina de processo penal, que o fato típico é indício de antijuridicidade e não certeza de antijuridicidade. Legal? Letra A, portanto, está errada e a gente procura a correta. Letra B. O erro de tipo vencível, o erro de tipo, portanto, evitável, afasta o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Correto, isso está previsto no artigo 20 do Código Penal. Mas, Rodrigo, diga, aqui não foi dito se o erro era essencial ou acidental. Pois é, foi dito não. Mas repare o senhor que a classificação entre vencível e invencível só existe no essencial, ou vá lá, no permissivo. Mas tem um argumento melhor do que esse.
o erro de tipo padrão, default, ordinário é o essencial. Quando uma banca de concurso não especificar a que espécie de erro ela está se referindo, interprete sempre que ela está se referindo ao erro de tipo essencial. E, portanto, a alternativa está correta. Vamos ver os erros das demais. Letra C. São elementos da culpabilidade. 2 pontos. A imputabilidade penal. Correto. A potencial consciência da ilicitude. Correto. O dolo e a culpa. Falso. Dolo e culpa, em razão da adoção da teoria finalista, compõe o debate do fato típico. Dolo e culpa estão dentro do primeiro elemento do crime, conduta dolosa e conduta culposa. Não é culpabilidade dolosa ou culpabilidade culposa, é conduta. Está errado, portanto. Exigibilidade contra-diversa está correta. A menoridade penal é uma das hipóteses de exclusão da ilicitude da conduta praticada. Falso. A menoridade penal é causa de exclusão do fato antijurídico. É causa de exclusão do fato... antijurídico de jeito nenhum, né? A menoridade penal é causa de exclusão... Corta. Fato antijurídico é o que está escrito. É causa de exclusão da culpabilidade. Culpabilidade. Então, quais são as causas de exclusão da culpabilidade? Exclui a culpabilidade, a menoridade, a doença mental, a embriaguez completa, desde que involuntária, proveniente, portanto, de caso fortuito de força maior. Bom, e aí vem o erro de proibição invencível, a coação moral, a obediência à ordem superior e hierárquico. Menoridade, ao contrário do que consta aqui, que diz ilicitude sinônimo de fato antijurídico, menoridade afasta a culpabilidade. Letra E. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo de R$1. Roubo não. Por que não, Rodrigo? Porque roubo é crime praticado com violência contra a pessoa. Então, crimes violentos contra a pessoa não admitem o princípio da insignificância, ainda que se trate de um único real. Portanto, alternativa correta, letra B de bigamia. Marcando aqui a letra B. Próxima questão. O nexo de causalidade, ou nexo causal, é um dos elementos do fato típico. Sobre esse tema, é incorreto afirmar aqui, 2 pontos. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Pessoal, isso é texto de lei, hein? Isso aparece lá no artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Artigo 13 do Código Penal. É claro que esse resultado aqui é o resultado jurídico. É o resultado jurídico, não é o resultado natural. Portanto, quando o Código Penal diz o resultado de que depende a existência do crime, ou seja, crime que só existe com resultado, está se referindo ao resultado jurídico, que nada mais é do que a verificação da provocação, da causação de dano ou de perigo de dano a determinado bem jurídico. Letra B de bigamia. A conduta pode ser fruto de uma ação, conduta comissiva, ou de uma omissão, conduta omissiva. Está aqui omissa, né? Conduta omissiva. A omissão decorre da violação de uma norma proibitiva. Aqui está errado. Por quê? Norma proibitiva é aquela que diz: é proibido matar, é proibido constranger, é proibido subtrair, é proibido seja lá o que for. Pois bem, um crime comissivo é a violação de uma norma proibitiva, porque a norma diz, é proibido matar, e o que é que o sujeito faz? Ele vai lá e mata. E a norma diz, é proibido subtrair, e o que é que o sujeito faz? Ele vai lá e subtrai. Por outro lado, na conduta omissiva, o que nós temos é a violação a uma norma mandamental. Como assim a violação a uma norma mandamental? A norma mandamental é aquela que diz, faça.
É aquela que diz, socorra a criança abandonada. É aquela que diz, preste auxílio à pessoa ferida. É aquela que diz, responsabilize subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Legal, né? E aí, como é a conduta omissiva? O sujeito não faz. Ele viola um mandamento, ele viola uma obrigação. Então, se eu pudesse esquematizar isso, eu diria algo mais ou menos assim. Crime comissivo representa a violação de uma norma proibitiva. Crime omissivo representa a violação de uma norma mandamental. Qual foi o erro da questão? Inverteu, trocou. E nisso a questão errou, ok? Então está errado porque não é norma proibitiva, é norma mandamental. Se estávamos procurando a alternativa incorreta, achamos. Agora, vamos ver o acerto das outras. O Código Penal adota a teoria dos equivalentes causais. É também chamado de teoria da condictio sine qua non. Causa toda ação ou omissão, sem a qual não, condictio sine qua non, ocorreria o resultado. Correto. Fundamento, Rodrigo? Pois não. Também está no artigo 13 do Código Penal. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu resultados. Fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Pessoal, isso é ipsilítere o que consta no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. O que ele está dizendo é o seguinte, era uma vez uma conduta, e aí após a conduta ocorreu uma outra circunstância, que a gente vai chamar de causa ou de co-causa. Então essa co-causa veio depois da conduta, então ela é superveniente à conduta. Mas só aconteceu porque a conduta houve. Então ela guarda uma dependência com a conduta. Ela é relativamente independente da conduta. Dê um exemplo. O sujeito foi esfaqueado e colocado em uma ambulância. No caminho até o hospital, uma ambulância bateu em um poste, caiu no rio e o sujeito morreu afogado. Ora, ele só estava na ambulância para morrer afogado porque minutos antes ele sofreu facadas, ferimentos à faca. Então, o afogamento na ambulância é uma cocausa que veio após o esfaquear, mas que só ocorreu em relação e por causa, como consequência do esfaquear. Essa cocausa superveniente relativamente independente, ela pode revelar um desdobramento anormal ou um desdobramento normal. Se ela revelar um desdobramento anormal, um desdobramento estranho, anômalo, esquisito, ela será uma cocausa que, abre aspas, por si só produziu o resultado. Se for um desdobramento normal, não. É uma causa que se soma para produzir o resultado. E daí, Rodrigo? E daí que se ela por si só produziu o resultado, o sujeito não responde pela consumação, responde pelos atos então praticados. É claro, considerando seu dolo inicial. Mas se por outro lado ela é um desdobramento normal, o sujeito responde pelo crime na forma consumada. Exemplo, o sujeito esfaqueia o outro, é colocado em uma ambulância. No meio do caminho, a ambulância bate em um caminhão-tanque e o sujeito morre queimado. Morrer queimado é um desdobramento normal de quem sofre ferimentos à faca? Não, é um desdobramento anormal. Em casos assim, o sujeito só responde pela tentativa de homicídio. Hipótese 2. O sujeito é esfaqueado e é colocado em uma ambulância. A ambulância vai até o hospital e o sujeito morre na cirurgia de hemorragia. Morrer de hemorragia na mesa cirúrgica é um desdobramento normal de quem é ferido à faca? É. Então, nesse caso, o sujeito responde pelo homicídio consumado. É isso que diz o artigo 13, parágrafo 1º, que está aqui na letra D. Correto, portanto, e a gente estava buscando a incorreta, falta a letra E. Vem para cá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia... Correto. A omissão é penalmente relevante no binômio poder e dever. Agir para evitar o resultado. Beleza? Então, a única que está errada é a letra B de bigamia. Vamos à próxima.
O caminho do crime, ou iter criminis, é composto de diversas etapas, entre as quais podemos citar a cogitação, a preparação e a consumação. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Então agora a gente está buscando a alternativa correta. Letra A. Ocorre tentativa quando, em determinado delito, reúnem-se todos os elementos de sua definição legal. Ora, se todos os elementos da definição legal estão presentes, se o sujeito matou alguém, se está presente o matar e o alguém, o crime está consumado. Se o sujeito subtraiu para si ou para outro em coisa alheia móvel, o crime está consumado. Se todos os elementos que definem a infração penal estiverem presentes, então, em casos assim, o crime estará consumado. Ok? Vem para cá. Ocorre tentativa quando, em determinado delito, reúne-se... Não. Ocorre consumação. Está errado, portanto. Letra B. Disse que o crime é consumado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pessoal, disse que o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, os senhores podem observar que houve uma troca do conceito de consumação e tentativa entre as alternativas A e B, o que nos leva à alternativa C. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Corretíssimo. É isso que nos ensina o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Mas, professor, eu vou ter que decorar que é de 1 a 2 terços, esse tipo de proporcional matemático, eu tenho a obrigação de saber, olha, para provas como o do IBFC, a análise das questões anteriores revela que sim. Então, você vai ter que se preocupar com isso sim, tá bom? D de denúncia. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, então ele está falando aí de uma desistência voluntária ou de um arrependimento eficaz nessa ordem. Vírgula. Responde pelos atos já praticados com pena diminuída de 1 a 2 terços. Falso. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, também chamada de tentativa abandonada, tentativa qualificada ou simplesmente de ponte de ouro, em uma linguagem mais moderna, o sujeito responde apenas pelos atos já praticados. Responde apenas pelos atos já praticados. Não responde pelo que ele queria com a pena diminuída. Só pelos atos já praticados e ponto. Sem aumento ou sem diminuição. Então está errado aqui. Letra E. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o oferecimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Olha, o instituto que se aproxima da letra E chama-se de arrependimento posterior. Mas o arrependimento posterior tem lugar apenas quando a voluntariedade é manifestada até o recebimento da denúncia ou da queixa, e não até o oferecimento. Então, está errado, tá? Houve uma troca aqui de recebimento com oferecimento. A alternativa errada, a alternativa correta e que deve ser marcada é a letra C de calúnia. Vamos então à nossa derradeira questão desse simulado. Simulado que abordou mais a parte geral do código, né? Dolo e culpa são elementos subjetivos do tipo penal. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Queremos agora uma incorreta. Ocorre crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ocorre crime doloso quando o agente quis o resultado, correto, chama-se de teoria da vontade, ou assumiu o risco de produzi-lo, chama-se isso de teoria do consentimento ou assunção. Teoria do consentimento ou da assunção. Letra B.
O crime culposo decorre de imprudência, vírgula, negligência ou imperícia, chamado de culpa própria, ou de erro de tipo vencível, chamado de culpa imprópria. Está correto. De fato, a culpa pode ser classificada em dois tipos. Culpa própria, alguns autores preferem chamar de culpa comum, ou culpa imprópria. A culpa própria é aquela que deriva tradicionalmente da negligência, da imprudência ou da imperícia. Ao passo em que a culpa imprópria deriva do erro de tipo vencível. Aquela história do caçador que vai matar um urso, aí ele se equivoca e sem querer mata uma pessoa, respondendo por crime culposo se o erro fosse vencível, seria um homicídio culposo. Esse tipo de culpa que decorre do erro é chamado de culpa imprópria. Está correto, portanto. Como estamos buscando a incorreta, vamos continuar. Letra C. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Pessoal, está correto. A regra é que os crimes sejam dolosos. Crime culposo é uma exceção excepcionalíssima. A grande maioria das vezes não existe crime culposo por absoluta irracionalidade da hipótese. Exemplo, estupro culposo, como seria? O sujeito vai andando nu pelo bosque, excitado, tropeça, cai em uma pedra, tinha uma moça arranhada lá embaixo, é estupro culposo. Não existe, é uma questão de bom senso. Furto culposo, o sujeito estava andando pelo supermercado, de repente caiu um litro de uísque no bolso dele, ele não percebeu, aí saiu. Não dá. Agora, alguns crimes não existem na forma culposa por vontade do legislador. Dano culposo não existe no Código Penal comum, mas existe no Código Penal Militar. O legislador optou em não colocar. O fato é que crimes culposos só serão puníveis quando expressamente previstos em lei dessa forma, e são raros. Homicídio culposo, lesão corporal culposa. O mais frequente no concurso que o senhor vai fazer de crime culposo é o peculato. Peculato existe na forma culposa. A tipicidade culposa, portanto, é essencial para que você puna alguém pela sua negligência, imprudência, imperícia ou erro. Volta. O resultado que agrava especialmente a pena, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Correto. É o que mais tarde a gente chama de crime qualificado pelo resultado culposo, ou, simplesmente, preterdolo. Preterdolo, correto, artigo 19 do Código Penal. E por derradeiro, terminando aqui minha participação na correção do simulado, dolo eventual é aquele em que o agente, sendo capaz de prever o resultado, antecipação da lesão, ainda assim realiza a conduta criminosa. Pessoal, é pouco para definir dolo eventual. Dolo eventual não é sinônimo de previsão do resultado. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o resultado agravador é previsto pelo agente. Em ambos os casos, ele consegue antecipar o resultado. Rodrigo? Ele consegue antecipar o resultado. Como? Antecipando, ele prevê na mente dele que ao dirigir em excesso de velocidade, ele pode atropelar e matar alguém. Só que no dolo eventual, ele antecipa esse resultado e não se importa que ele ocorra. Ele assume o risco do resultado. Ele liga o dane-se, vamos chamar assim. Já na culpa consciente, ele antecipa o resultado. Ele vê que o resultado pode acontecer, mas ele espera sinceramente que nada de mal ocorra. Legal? Pois bem, o bem vence o mal. Letra E está errada. Bom, com isso eu termino minha participação nesse simulado. Desejo a todos uma ótima semana de estudo, temos muito tempo ainda pela frente antes do dia da prova. Lembre que você tem um canal de dúvidas aqui do Espaço Weber. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Um grande abraço, até mais.